Chegou a hora de a gente começar nossa rodada de conversas. A gente recebe agora Ricardo Martins, economista-chefe da Planner Corretora. Ricardo, seja muito bem-vindo à nossa programação. Muito bom dia. Bom dia, Paula. Muito obrigado pelo convite. À disposição mais uma vez. A gente que agradece. Ricardo, a gente tem olhado ali muito, né, quando a gente faz aqui toda a nossa cobertura, parte de mercado, a gente olha ali a Bolsa muito de lado, né, principalmente agora vamos dizer assim, nessas últimas semanas, 2 últimas semanas ali, diferente da alta, inclusive que a gente viu num movimento bem alto ali da Bolsa em junho. Eu queria entender, na sua visão, né, quais são os triggers que podem destravar aí essa lateralidade da nossa Bolsa? Obrigado, Paula. Na verdade, a gente conviveu nesse período com aquela expectativa das medidas que estavam no Congresso, né? Ou seja, o arcabouço fiscal, posteriormente a reforma tributária, e isso é o que fez o mercado, e a conclusão positiva que nós tivemos fez com que o mercado evoluísse, né, subisse e se valorizasse, né? A partir do momento que você tem esse fato, então, concretizado, embora a gente vai ter que entrar agora na questão prática dessas medidas, o mercado fica ali em um compasso de espera, justamente porque foi um fato, em termos de reforma tributária, muito muito reflexivo no sentido da conquista, né? E da forma com que foi, tamanha foi e a expressão da votação. Agora, o que vai destravar é justamente fatos novos aí que nós tínhamos na segunda fase da reforma tributária, uma expectativa para início de agosto, ou seja, a partir de então, mas parece que já vamos ter aí a partir do final do ano, só que seria a parte de renda e patrimonial, né? Os resultados também das empresas a partir de agora também vão ficar no radar, justamente porque a gente percebe pelos dados que a gente tem acompanhado que há uma desaceleração em curso, né? E isso vai fazer com que essa desaceleração em si repercuta nos resultados, e isso vai mostrar a magnitude disso, né? Então, acho que destravar a Bolsa a partir de agora é questão de resultados de empresas, de novos indicadores e novos fatos que o governo apresente, né? A gente já começou com resultados favoráveis, o ambiente internacional também, na parte americana, ajudando, China nem tanto. Então, a questão agora é justamente novos dados. Eu colocaria aí como os novos dados também o quanto de atuação e de corte que o Banco Central vai trazer a partir da reunião de agosto, né? Ou seja, na minha opinião, 0,25 ajuda, né? Já se inicia, obviamente, mas não seria o ideal, porque a gente sabe o quanto de desaceleração inflacionária a gente está vivendo. A questão de serviços tem sua particularidade, mas a tendência óbvia de desaceleração. Mas 0,25 eu acho que não ajuda, está no preço, e talvez aí começar com mais força, com mais relevante, seria aí um momento de destravar com mais ímpeto, né, esse movimento de bolsa, tá? Ricardo, antes, né, de seguir aqui até pegando esse ponto mais da nossa economia interna, mas você trouxe uma visão ali em relação à China, e a gente viu exatamente, acho que esse cenário externo atrapalhando bastante também esse rally, né, da Bolsa neste mês, principalmente, acho que toda essa questão de China que nós falamos aqui, dessa, né, dificuldade da retomada, né, que se esperava ser muito mais rápida da China, impactando bastante o preço de commodities também, isso tudo, né, trazendo aí uma grande, acho que, apreensão também para muitos investidores daqui. A questão é, né, a gente tem todo um cenário externo ainda desafiador em vários pontos, a China principalmente com essa balança comercial, os dados do PIB também ali chinês que mostraram atividade comercial, mostraram realmente uma retomada não, né, satisfatória como se previa anteriormente. Você acredita que de fato isso ainda vai continuar, pelo menos ali num curto prazo, impedindo também ali um pouco mais do nosso rally, principalmente esse peso das commodities aí, dessa desvalorização das commodities? Então,
Paula, eu acredito que o mercado brasileiro ele está um pouco descolado do cenário internacional, vamos dizer assim, né? Porque o mercado mostrou aí em vários pregões justamente um movimento fora do que a gente assistia a nível internacional. Eu acredito que realmente isso faça um pouco de efeito, mas o investidor que está vindo para o Brasil, e a gente vê o dólar aí super comportado e a própria queda expressiva, perdemos aí o limite dos R$ 5, né? A gente percebe o quanto que o investidor estrangeiro está de olho no mercado brasileiro e sabe o potencial que tem, né? A nossa pauta de exportação, nitidamente ali focada em commodities, ela já vem sofrendo, de certa forma, por algum tempo aí nesse início de ano, nesse primeiro semestre, e a gente vê que, embora o nosso saldo comercial ele tenha crescido muito mais por volume do que por preço, ele até que não incomodou de certa forma, né? Ou seja, o mercado pagava, tanto é que pagou e agora está em compasso de espera, pagava essas reformas e o quanto que o governo teria de facilidade ou não de passar tudo isso, né? Então, eu acredito que o mercado chinês vive por conta principalmente das exportações e da recessão que principalmente ali a Europa, alguns países já em recessão ou recessão técnica, e a expectativa dessa possibilidade também no mercado americano faz com que China não consiga, né, se colocar como vinha sempre colocando no mundo aí, né? Ou seja, grande exportadora, importadora de matérias-primas, tudo. A gente vê que, embora a produção tenha crescido na última informação de PIB do PIB chinês, tanto o comércio exterior como também vendas internas, né, decepcionaram, né? Então, acho que é isso que está pegando, porque parece que os economistas internacionais percebem que o mercado imobiliário, principalmente, acaba dificultando ali toda aquela dinâmica da economia chinesa. Então, acho que para o Brasil a gente tem ainda alguma pouca influência, vamos chamar assim. É óbvio que é um mercado importantíssimo para o Brasil, mas eu acho que o investidor, a Bolsa brasileira, o próprio câmbio, está olhando mais para aquilo que precisa ser feito internamente do que realmente externo. Ricardo, bom dia. Tem uma corrente filosófica até mesmo no mercado de que talvez a melhora do ambiente aqui não necessariamente se refletiu por conta das reformas que passaram, seja arcabouço, seja reforma tributária, mas sim de um ambiente externo também um pouco com perspectiva de melhora, né? Porque a gente vê a inflação cedendo em alguns países, a percepção de que a gente já chegou no pico de juros, né, em vários países, e aí o Brasil, né, mesmo com essas reformas aqui internas, trazendo um cenário um pouco mais interessante, acaba se aproveitando também de um ambiente externo com uma perspectiva de melhora. Você percebe esse movimento? Você crê nesse movimento também, ou as questões internas acabam sobressaindo para essa melhora de ambiente? Felipe, obrigado, bom dia. Eu acredito, Felipe, que nós estamos mais na linha de ambiente interno, tá? Ou seja, o Brasil se antecipou, né? A questão do Banco Central se antecipando às questões inflacionárias, e agora, é claro, aí nessa expectativa de corte da taxa de juros, eu acho que já poderia ter acostumado, embora ele queria, realmente, o colegiado queria contundência para começar a cortar. Mas eu imagino que, por conta desse cenário internacional, claro, a gente teve aí a movimentação de fluxos de recursos para o Brasil, né? A gente vê saídas, inclusive da China, em termos de recursos. A gente vê também a nível de mercados emergentes, o Brasil desponta como aí possivelmente a bola da vez, né? E aí justamente por quê? Porque a gente tem aí um arcabouço que veio
rapidamente, né? Uma reforma tributária também histórica aí, em termos de votação, embora e de acordos no Congresso, sem a base de governo tá alicerçada, né? Vamos chamar assim, mas obviamente, era essa a expectativa que o mercado tinha, né? Justamente por conta dessa possível dificuldade no Congresso do governo. Então, ou seja, aquilo que se esperava há tempos atrás, né, aconteceu, né? E, embora a reforma tributária, a gente sabe o quanto de transição que tem e quanto dos efeitos disso vai começar a refletir em termos econômicos, né? Ou seja, vai demorar um pouco, mas eu estou mais propenso na linha de raciocínio internamente pela atratividade do mercado em função do cenário externo, tá? Claro, você tem razão nisso também, mas eu acho que a gente está muito mais na linha dessa atratividade interna, da lição de casa que precisava ser feita, justamente em comparação a que a gente tinha de oportunidade a nível internacional. Perfeito. Então, com essa perspectiva, né, juro real caindo, podendo trazer ainda mais atratividade para a Bolsa. Então, é possível que depois desses cortes de juros, depois dessa movimentação feita pelo Banco Central, o apetite de risco cresça e aí faça crescer o olhar para determinados setores que ainda estão com valuations mais pressionados. Como que está a sua percepção, inclusive, de quais seriam, né, esses setores que poderiam destravar aqui dentro do nosso Ibovespa, Ricardo? Bom, Felipe, me desculpe, a questão de bolsa, a gente tem um analista-chefe que pode comentar melhor a respeito para vocês, mas de mais de percepção, forma, né, de setor que possa, nesse ambiente econômico, ter uma melhora, né? Não necessariamente falar sobre a empresa, sobre o setor, que eu sei que não é nem atribuição dos economistas, Ricardo, fica tranquilo. É mais percepção de cenário mesmo. Ok. Obrigado. Na verdade, eu também sou analista de valores imobiliários, fui analista-chefe, mas aí a gente tem uma hierarquia dentro da corretora, né? Mas, na verdade, eu acredito que o comércio varejista, né, ele tem tudo para retomar, foram muito pressionados, né? E eu acho que nessa linha, já que o próprio plano de governo é justamente fomentar o quanto for possível a questão de demanda, né? Ou seja, o quanto o povo brasileiro pode comprar e aí girar a economia, né? Como o próprio presidente tem falado, questão dos juros mais baixos, a questão de acesso ao crédito e o quanto o povo brasileiro pode, aí o consumidor, de forma mais rápida, né? Tá aí também o desenrola para isso, né? Então, acho que o comércio varejista vai sentir bastante essa possibilidade. A gente vê o quanto ele reage a partir do momento que notícias favoráveis nessa linha aconteçam, né? Eu acredito, Felipe, que na verdade a nossa economia vai justamente andar de forma mais interessante a partir do momento que o Banco Central iniciar esse corte e como eu já me referi, ou seja, 0,25 para mim não ajuda nada o fato de que a gente sabe o quanto contundente é essa questão de desinflação e isso poderia justamente trazer cortes mais agressivos aí na linha de 0,5% no mínimo, né? Como ele começou lá atrás, aquele ciclo de alta de 0,5 e depois foi para 0,75, de repente ele possa até adotar também essa postura, já que a gente tem aí um processo desinflacionário bem aí firme, podemos afirmar. Então, a partir desse momento, a gente vai ver o quanto, de repente, que indústria e comércio possa estar atuando. A gente viu aí que indústria, nos 5 meses, 3 foram negativos, né? O comércio, de forma relevante, também foi muito penalizado em maio, né? A gente viu ali questões básicas da população caindo, supermercados, calçados, tecidos, também com quedas expressivas, né? Embora a gente teve ali um redimensionamento do setor
varejista a partir do episódio Lojas Americanas, né? Marisa fechando 88 lojas aí, como foi divulgado. Então, acredito que esse ambiente mais próximo mais relacionado ali ao varejo possa estar se destacando aí na frente, tá? Perfeito. Eu tenho mais algumas perguntas, Ricardo, se você me permite. A primeira fica é justamente nesse sentido, né? Você comentou do setor varejista, a gente está até vendo uma possibilidade de aceno com o setor com linha branca, né? Algumas desonerações, e a gente percebe que muitos setores acabam necessitando de um estímulo ou de alguma visão do governo para continuar estimulado, para continuar melhorando. A gente falou do setor automotivo, fala do setor de varejo, agora o setor de construção com Minha Casa Minha Vida e outros programas habitacionais estado por estado, possibilidade do retorno do FIES, enfim, eu queria entender a sua visão sobre essa necessidade dos setores de depender de estímulos governamentais para crescer, para se desenvolver ou até mesmo para permanecer competitivo aqui no cenário nacional. Uhum. Ok, Felipe, é importante, é bom, a gente gosta, né, debater aí todos esses cenários. Você trouxe uma realidade aí importante do empresariado brasileiro, né? Ou seja, ele não é que de repente ele precise, mas ele gosta de incentivo, obviamente. Quem não vai gostar vai ser o Haddad, porque vai perder a arrecadação, e a gente sabe o quanto de nem tanto palpável, nem tanto factível são as receitas do arcabouço ali para cumprimento das metas, né? Então, eu diria para você que, por exemplo, o setor automotivo, na linha do que foi feito, se o carro mais barato nacional custa R$60 mil, 10% ali, ou seja, R$54 mil de preço de automóvel, para mim, que não consigo comprar aquele automóvel, não facilita muito. Então, é a mesma coisa a linha branca, né? Ou seja, você vai precisar também de crédito para isso. Então, a chave, para mim, é justamente a questão da aceleração, já que isso é possível pela desinflação contundente, como eu afirmei, da questão do crédito, você facilitar via crédito, porque o setor automotivo ele vai estar aí com esse seu programa já se encerrando, né? A questão da linha branca, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, vai também ter um período ali, porque o Haddad vai querer negociar, né? Então, é bem-vinda, obviamente, mas vai criar ali mais uma necessidade do Haddad buscar repor essa desoneração para que ele consiga cumprir ou se aproximar das metas do arcabouço. Então, eu diria para você que são medidas paliativas, tá? Eu acho que evita, talvez, desemprego no setor automotivo de algum momento, mas isso não resolve o problema. É a questão da neoindustrialização, que foi um programa que o Geraldo Alckmin trouxe aí para o mercado. Eu acho que ali vai ajudar bastante. Já é um início de um projeto para a indústria que está realmente sofrendo muito, e a gente está perdendo aí para mercados, para fornecedores externos, né? Então, eu acho que ajuda, né? O empresário gosta, mas são medidas paliativas que aí na frente vão voltar ao seu normal. Então, fundamentalmente, a questão é justamente a velocidade do corte das taxas de juros, que aí sim você traz até uma expectativa melhor para o empresário de investimento e se programar melhor. Perfeito. E aí uma última pergunta relacionada também, né, com todos esses incentivos, esses estímulos, quanto que isso poderia contribuir para um crescimento econômico? A gente viu o primeiro trimestre bastante forte, também impulsionado por conta do agro, mas o IBCBR dessa semana mostrou essa desaceleração, né, esse arrefecimento da pujança e da expectativa de crescimento econômico por meio do PIB. Essas medidas também tendem a
impactar de uma forma melhor o crescimento econômico do Brasil? Porque, inclusive, eu já vi algumas casas revisando, né? Quando saiu o primeiro trimestre, muita gente revisando para cima, chegando a mais de 2% no crescimento econômico do Brasil nesse ano. E aí, com esse IBCBR, algumas pessoas já ficaram meio pé atrás, falando que não necessariamente vai conseguir chegar num crescimento de 2%. Como que você vê essa relação e essa perspectiva, Ricardo? Obrigado, Felipe. Na verdade, você tocou num ponto fundamental, né? Ou seja, eu não vejo essas medidas trazendo grandes impactos, tá? Eu não tenho como mensurar para você agora, mas eu não vejo como grandes impactos aí na frente, tá? Como você bem observou, o PIB do primeiro trimestre foi forte em função de PIB, do PIB da agropecuária, mais de 20%. Então, e agora, aí, a partir do segundo trimestre, a gente já viu o monitor ali do IBRE da GV trazendo uma desaceleração mais acentuada do próprio negócio agro, né? Ou seja, a gente tem uma desaceleração importante aí e mais forte pela frente, né? Então, a revisão do PIB do primeiro trimestre para cima, como muitas casas fizeram, foi muito em função do carrego estatístico ali entre 2% e 2,4%, né? A Fox está aí com 2,19%, se não me falha a memória, e a própria questão do comércio agora em maio com queda de 1%, né, ou seja, afetando fortemente aí o IBCBR, mostra que realmente não tinha por que estar mexendo tão forte naquele PIB, nas expectativas do PIB a partir do primeiro trimestre. Eu confesso que, pelas minhas participações nas reuniões aí que o Banco Central realiza com os economistas, eu sou, acho que o economista mais pessimista, vamos chamar assim, porque eu não vejo essa realidade, tá? Ou seja, eu larguei no começo do ano com praticamente 0,5% de alta, fui para 0,80, arredondando ali de alta, e estou revendo meu número para em torno ali de 1,5%, tá? Devendo ser revisado para baixo, possivelmente, diante do que a gente vê, né? Daqui a pouco o governo vai estar lançando mão de antecipação de fundo de garantia, antecipação de outras fontes aí de benefícios, para que, dentro daquela linha de raciocínio de atuação do governo, de fazer a população consumir, né? Agora, a gente tem um ambiente externo ajudando negativamente, a gente tem um ambiente interno que carece ainda de decisões firmes para que a gente possa estar retomando esse crescimento. Então, eu não vejo essa expectativa dessas medidas que o governo tem praticado fazer muito preço no PIB, tá? Eu acho que não foge muito disso, tá? A questão é que o mercado sempre antecipa, né? Se a gente falar de bolsa, o mercado antecipa fatos aí que podem vir a beneficiar. Foi o caso da reforma tributária, arcabouço fiscal e tudo mais, né? Então, e o próprio Minha Casa Minha Vida, eu acho que é uma cadeia ali produtiva muito importante, né? Eu acho que esse sim vai ter aí mais tempo, né, de execução e pode ajudar toda essa cadeia produtiva, tá? Ô, Ricardo, então, assim, se essa perspectiva, mesmo com arrasto estatístico, né, cerca de 2 e pouco por cento, na sua perspectiva é 1,5%, então provavelmente o Brasil vai viver uma recessão técnica nos próximos trimestres. Sim, saindo do primeiro trimestre para frente, a gente vai ter aí o PIB do segundo trimestre já muito próximo de zero, tá? Pelas minhas contas, e segundo e terceiro trimestre ali também na linha já do negativo, uma recessão técnica, tá? Perfeito. Dúvida sanada, Ricardo, quero agradecer muito sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo aqui com a nossa programação. Volte sempre, um abraço para você. Obrigado, Felipe. Obrigado, Paulo. É sempre um prazer aí estar batendo papo com vocês de uma forma descontraída e bem coberta aí pelas perguntas. Obrigado.